Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, que é mais fácil de achar. Quero falar nesse vídeo sobre esse trabalho, que é um trabalho de periodização de carboidratos, né? Periodização de carboidratos com restrição, né? Então, efeitos da restrição de carboidratos periodizada no desempenho de atletas de endurance, uma revisão sistemática uma revisão e meta-análise, uma revisão sistemática e meta-análise. Bem, basicamente nesse vídeo eu resolvi fazer um pouquinho diferente, em vez de anotar, eu resolvi colocar no vídeo aí, nos slides, alguns pontos principais, tá? Então, basicamente, aqui ele faz um background, ele apresenta a questão dos carboidratos e exercícios de endurance, basicamente contando que essa interação entre fazer uma periodização nutricional e o treinamento já existe há muito tempo, até há uma longa tradição, mais de um século, né? Cerca de um século, né? E aí foi se reconhecendo nessa tradição que consumir carboidratos aumenta o desempenho de endurance, né? E que, ao contrário, uma dieta mais rica em lipídios está associado a uma queda, né, desse desempenho baseado num menor tempo até o alcance da exaustão. Então, quer dizer, o carboidrato, há algum tempo, é reconhecido como um fator que faz com que o seu tempo até a exaustão demore para ocorrer, e o lipídio oposto, as gorduras opostas. E aí que ele comenta na terceira linha, que nos anos 60 lá, né, Bergström e colaboradores, com aquelas coisas das biópsias musculares, mostraram que isso estava relacionado ao conteúdo de glicogênio muscular, né, criado estudos sobre dieta de compensação, tudo mais, e estudos subsequentes demonstraram que a baixa disponibilidade de glicogênio, né, então glicogênio muscular hepático, compromete o desempenho de endurance, né? E aí, em função de toda essa tradição desses estudos, muitas das guidelines, as recomendações nutricionais para o exercício, mencionam a importância de maximizar o conteúdo do carboidrato para as competições, treinamentos, né, ou períodos de treinamento com treinamentos intensos, ou períodos de treinamento com uma elevada carga. Porém, né, então, embora apesar de toda essa tradição aí, da importância do carboidrato, nos anos 80 foi, né, esse autor aqui, mostrou que, ciclistas, quando estavam, né, fazendo uma dieta com 80% de lipídios, eles passavam a utilizar um maior uma maior porcentagem de gordura quando eles faziam exercício em jejum. E isso lá, segundo essa pesquisa inicial, mostrava que não tinha feito comprometimento, não tinha um comprometimento no desempenho de endurance, né? Então, ou seja, apesar desse quadro inicial que vem desde o Bergstrom e os estudos lá, houve uma mudança nesse cenário, porque nos anos 80 começou essa ideia de que é possível mudar esse perfil do carboidrato se acostumando com uma dieta cetogênica. Começou aqui, né? E aí isso começou a ter um apelo aí, né? Porque é o seguinte, se nós pegarmos o conteúdo de gordura que você tem armazenado, seja a menor quantidade intramuscular, ou toda a gordura que você tem subcutânea em outros depósitos, né? E comparar com o glicogênio muscular hepático, é óbvio que o lipídio a gente pode até considerar como se ele fosse infinito para uma sessão de treinamento, ele não acaba. Né? Você não veio falar assim, eu entrei em fadiga porque meu lipídio acabou. Então a ideia é assim, pô, será que, dado o fato que parece que então há uma possibilidade de eu fazer uma dieta rica em carboidratos, me acostumar com essa dieta rica em carboidratos no sentido que eu vou passar a usar mais lipídio e menos carboidrato, eu poupo relativamente esse carboidrato, ou seja, eu faço uma economia, eu poupo glicogênio, né? Seria uma estratégia de poupar glicogênio. O glicogênio está em menor quantidade. Eu me adapto a uma dieta de gordura, essa dieta de gordura fisiologicamente acaba ativando mais minhas enzimas, essa é a proposta que está por aqui, ativo mais minhas enzimas, todo o maquinário de oxidação de lipídio, passo, portanto, a depender menos de carboidrato e consigo fazer uma mesma intensidade de exercício por mais tempo que eu estou poupando, o exercício de endurance por mais tempo, tá? É basicamente isso aí daqui. E aí, também contra essa visão, né, Burke, em alguns estudos, tem mostrado que dietas pobres em carboidratos, né, low carb, high fat diets, não levam a aumento de desempenho em alguns estudos, e em casos de aderência dessas dietas, em outros casos, a aderência dessa dieta tem mostrado ser deletéria no desempenho sob condições de treinamento de vida real, em atletas de classe mundial. Então,
mostrando, né, que períodos prolongados dessa dieta não levam a aumento de desempenho e, em caso de treinamento de vida real, isso pode atrapalhar. E aqui eles especificam, né, o que seria esse treinamento? Então, ele basicamente está dizendo que quando você faz essas dietas aí, de baixo carboidrato, rico em gordura, por até 4 semanas, uma adaptação maior, ou adaptação curta, 5 a 10 dias, você não tem aumento de desempenho. Mesmo caso aquele comenta, repara, você fez 5 a 10 dias a dieta, treinou com uma dieta baixa em carbo, e logo depois, se acabou esse período de 5 a 10 dias, volta a consumir uma dieta rica em carbo. Mesmo assim, a Burke, segundo ela, em alguns estudos que são apresentados aqui, em alguns estudos que eu já li, mostrando que isso não funciona também. E aí, de modo geral, ele vai dar a definição. De modo geral, as dietas baixo carboidrato, rico em gordura, têm sido associados, impedimento da capacidade de realizar exercício de alta intensidade, 2, uma capacidade reduzida de oxidar o carboidrato. Lembra, o carboidrato, ele oxida mais fácil, tá? Mas aqui eles estão trocando o perfil das enzimas, né? Todas as enzimas transportadores. Tem um artigo da Burke, que ela inclusive coloca no abstract, que é um desenho, coloca todas as enzimas que aumentam, é bem interessante, que saiu no Jornal Life, não lembro. Menor produção de energia por litro de oxigênio, tá vendo aqui, ó? O lipídio gasta, né, consome mais, é mais difícil de oxidar por litro de oxigênio, então ele rende menos. Redução na respiração mitocondrial. E todos esses dados juntos mostram, né, explicam por que não há aumento de desempenho com essas dietas. Porém, então, já teve um porém, né? O primeiro porém, que tinha a transição dizendo que o exercício de endurance dependia do carboidrato. Aí veio o primeiro porém, o cara mostrando que dietas ricas em gordura e pobres em carboidratos causam algum grau de adaptação enzimática periférica ali, para que, teoricamente, permitiria poupar o carboidrato. Aí a Burke mostrando que, na prática, isso parece que não está muito certo. Agora, porém, vem uma outra estratégia do porquê fazer uma dieta onde você acabe potencializando a gordura ou, por exemplo, restringindo o carboidrato. E é o tópico justamente desse artigo. Qual que é a ideia, basicamente? Basicamente, a ideia é que eu treinaria agora um período sem carboidrato para aumentar não necessariamente a queima de gordura só, né? Mas necessariamente aqui para aumentar a biogênese mitocondrial, tá? Então, uma abordagem nutricional diferente que surgiu, e restrição periódica de carboidrato com uma forma promissora de amplificar o efeito da resposta aguda ao treinamento de endurance, né? O que o treinamento de endurance faz cronicamente? Faz a biogênese mitocondrial. Então, se cada sessão tem esse efeito, a ideia dessa restrição, vou mostrar no próximo slide como eles fazem, essa restrição tentaria potencializar cada efeito de cada sessão de treino para que essa biogênese mitocondrial no final ficasse mais eficiente. Então, e aí, né, qual que é a base, o mecanismo de base disso? Bem, treinar com uma baixa disponibilidade de carboidrato ativaria a MPK, né, a MP quinase, a quinase ativada por MP, né, que está ligada à biogênese através da ativação de genes como P53, PGC1-alfa, lá, receptor ativado por proliferador de peroxissomos, e também por elementos abaixo da cascata lá dentro da mitocôndria, que seriam esses elementos aqui, né, esses elementos que estão envolvidos com a biogênese mitocondrial. Então, a ideia agora, justamente da proposta do trabalho, é treinar em restrição de carboidrato ou jejum, não necessariamente em longo prazo para gerar uma adaptação em queimar mais gordura, mas potencializar a biogênese mitocondrial e, com isso, aumentar o desempenho de endurance. E como que eles fazem isso? Segundo esse trabalho, aquela autora Burke já mencionada, ela chegou a fazer um levantamento que teriam essas 4 formas, né? Treinar 2 vezes ao dia, basicamente o primeiro treino depleta, o segundo treino você tem que fazer sem o carboidrato. É o que está acontecendo aqui, restrição ao jejum. Dormindo pouco, você faz um treino que depleta o glicogênio e no outro dia de manhã, sem fazer uma reposição, ou fazendo pouca reposição, você treina. Treinar em jejum, ou treinar recuperando pouco, que é isso, você faz o treino para diminuir a reserva de carboidrato e no período de recuperação de horas que se seguem, você faz restrição de carboidrato em jejum. Tá, e aí, basicamente, nesse trabalho, eles foram na literatura, usaram uma série de elementos que eles dão nesse trabalho para associar trabalhos que pudessem explicar essa questão aí. Será que dá certo essa restrição periodizada do carboidrato? E no final eles acham 9 estudos, tá? E aí, são os 9 estudos, aqui, mostrando aqui, né, na barrinha,
favorecendo o controle, favorecendo a dieta de carboidrato, a priorização de carboidrato, né? Então, alguns estudos. Mas, basicamente, eles vão discutindo por quê, e aqui eu já mostro praticamente um slide. O trabalho é bem interessante porque ele pega, na discussão, ele pega essas 4 estratégias aqui e, dentre esses 9 artigos, alguns deles estão aqui, alguns aqui, alguns aqui e alguns aqui. E ele vai explicando tópico por tópico por que a maioria dos artigos não mostrou, né, na verdade de 7, apenas 2 que estavam num desse ponto aqui, que foi esse sleep aqui do dormir pouco, né. Então de 7 artigos, 2 mostraram o efeito positivo da restrição, sendo que 2 deles estavam nessa categoria aqui. Então ele vai explicar categoria por categoria por que que não deu certo ou por que que pode estar certo, mas qual que é o mecanismo que pode não estar ligado à restrição de carboidrato. Mas enfim, eles concluem que, no geral, a meta-análise não apoia que a restrição de periódica de carboidrato feita nesses moldes possa aumentar o desempenho de atletas de endurance bem treinados comparativamente a uma dieta convencional rica em carboidrato, ou seja, comparativamente àquilo que já se sabe desde o século passado, tendo longa tradição, e que o Bergström lá começou a mostrar o mecanismo a partir do momento da biópsia, começou a se introduzir a questão da biópsia muscular, né? Então, aí ele conclui, né, então provavelmente, partindo disso aqui, o estímulo fisiológico promovido pela prática aguda, aquele estímulo fisiológico, né, que levou à proposta que seja fazer treinamento agudo em jejum, perceber que tinha lá aumento da MPK, PGC1-alfa, P53, toda aquela maquinária que está envolvido com a biogênese nutricional, que aquilo na prática não se traduz, ainda que aconteça, não se traduz num desempenho melhor de endurance, que é o que está aí. Então é isso, né, tentando fazer um vídeo longo. É um trabalho interessante de um tema atual que basicamente tenta quebrar tenta quebrar uma limitação, né? Nós temos um organismo que é ter uma reserva de carbo pequena, comparativamente a uma reserva de lipídio. Então, dado o fato que nós sabemos muito aí que o desempenho de endurance classicamente tem sido associado bastante ao consumo de dietas ricas em carboidrato, e toda essa explicação vem tentar criar uma estratégia que é limitar o carboidrato, não ficar cronicamente sem carboidrato, mas limitar o carboidrato durante os treinos, na expectativa que isso vai gerar uma maior adaptação aeróbia via biogênese, aumento do número, tamanho, densidade de crista, etc., de mitocôndrias, e fazer com que isso gere um desempenho superior de endurance. Então, dado aí a limitação da literatura, eles discutem um monte de coisa, mas poucos artigos ainda, mas não dá para concluir hoje, no presente momento, com a literatura disponível, que isso funciona. Não dá para bater o martelo, segundo eles, totalmente que não funciona, mas não dá para dizer que funciona ainda. Tá ok? Esse era o vídeo do momento. Deixe seu like, aperte o sininho, chame aí os seus amiguinhos e até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.